Olá, sejam bem-vindos a mais um Veja e Cuide-se. Eu sou a Chloé Pinheiro, sou editora da revista Veja Saúde e hoje a gente está fora da redação aqui no Einstein Hospital Israelita para discutir um pouco das novidades do maior congresso sobre câncer do mundo, o encontro da ASCO, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica. A gente já gravou um programa fazendo um apanhado geral de tudo o que aconteceu por lá e hoje a gente vai fazer um formato um pouco diferente. A gente vai trazer 3 médicos que vão se revezar ao longo do programa para mergulhar um pouco mais em temas específicos que chamaram muito atenção por lá e tentar explicar como eles afetam a minha e a nossa vida, enfim, como que os achados de um congresso científico se traduzem em conhecimento que pode mudar a prática médica. Então a gente vai ter no primeiro bloco o Dr. Guilherme Andriatti para falar de 2 estudos que foram uma verdadeira sensação lá no congresso. Primeiro, o estudo que revelou um possível novo tratamento para o câncer de pâncreas, que é considerado um dos mais difíceis de tratar, e essa apresentação fez médico chorar, aplaudir de pé, enfim, gerou uma comoção toda lá. E ele também vai falar de uma descoberta surpreendente que foi feita sobre a relação entre canetas emagrecedoras e risco de metástase, que é do câncer progredir para uma versão mais grave da doença. Depois, na volta do intervalo, a gente vai ter a doutora Heloísa Visey, que vai falar sobre uma vacina terapêutica contra o melanoma, que é o câncer de pele mais grave e mais difícil de tratar. E por fim, a gente vai ter o doutor Fernando Moura, que também é oncologista, para falar sobre a biópsia líquida, que é a tentativa de encontrar resquícios do câncer pelo sangue, ou seja, um exame de sangue que pode flagrar o câncer anos antes dele aparecer de verdade. Então, vem comigo que a gente vai começar essa maratona de entrevistas agora. Bom, doutor Guilherme, então vamos lá começar pelo Daraxonrasib. Treinei bastante para falar esse nome. Primeiro, explica pra gente por que que esse estudo gerou tanta comoção lá no Congresso. Então, primeiro, obrigado, pela oportunidade da gente falar um pouco sobre câncer. Estava lá em Chicago e foi apresentado esse estudo, que, a meu ver, se não foi a maior revolução na história do câncer de pâncreas, com certeza a maior evolução dos últimos 10, 20 anos, tá? O câncer de pâncreas, ele tem uma característica que ele tem o poder de ser metastático mesmo muito inicial. E mais de 90% dos tumores de pâncreas têm mutação num gene que chama KRAS, ou RAS. E até então, na oncologia, a gente tinha drogas só na parte off desse RAS, principalmente RAS G12C. Mas o daraxonrasib, até como o próprio nome fala, daraxon, o ON, ele consegue ativar a parte ON dessa proteína. E ele inibe todas as formas do RAS, seja KRAS, NRAS e HRAS. Então, eu diria que é uma droga inovadora nesse mecanismo de ação. Visto isso, o estudo do daraxonrasib teve um resultado fantástico em câncer de pâncreas que a gente nunca tinha visto. O que que ele mostrou? Certo. Então, assim, os pacientes foram randomizados, pacientes, então, com câncer de pâncreas, metastáticos, que falharam a primeira linha de quimioterapia tradicional, para receber uma segunda linha de quimioterapia tradicional versus receber o daraxonrasib. Que esse estudo mostrou que os pacientes que tomaram o daraxonrasib, que não é quimioterapia, é um comprimido, uma vez ao dia, a sobrevida deles dobrou no período analisado. Ou seja, a chance do paciente estar vivo dobrou em um ano. Esse é um resultado que a gente não vê em nenhuma doença com frequência em oncologia, muito menos em câncer de pâncreas. Uhum. Uma coisa que eu acho que vale a gente explicar para as pessoas é que quando a gente olha esses resultados, você pensa, eles tiveram uma sobrevida de 13 meses. E parece pouco para quem está por fora, mas no caso do câncer de pâncreas é muita coisa, né? Veja que isso é a mediana, Toda vez que a gente fala mediana, significa que metade viveu mais do que isso. Pode ter vivido 18, 24 meses. Então, quando a gente fala o número absoluto, parece pouco, eu concordo com você, mas a gente se apega pouco ao número absoluto, tá? É a oportunidade dos pacientes viverem mais e, principalmente, viverem com qualidade de vida,
tomando um comprimido uma vez ao dia. Ele tem seus efeitos adversos, claro, mas muito diferente de quimioterapia. E quão longe está um avanço desse de chegar até as pessoas? Então, essa é uma pergunta muito boa, né? Depois que essa droga foi publicada na maior revista médica do mundo, que é o New England Journal of Medicine, que é um jornal da Harvard, o FDA americano, ele tem uma aprovação acelerada, então ainda não está aprovado nos Estados Unidos. Quando for aprovado pelo FDA americano e disponibilizado, a Anvisa entra em processo de análise. A indústria que faz esse remédio, ela tem interesse de disponibilizar para alguns pacientes para ver no mundo real como essa droga age. Mas ainda eu prevejo que uns 6 meses ainda vai demorar para ser liberado nos Estados Unidos. Uma última pergunta, bem rapidinho. Você estava explicando esse negócio do RAS. Eu confesso que eu não entendi muito bem o que é on e off, mas Tá. deu para entender a ideia geral da coisa. Mas parece que isso também pode se estender ao tratamento de outros tipos de câncer. Então vamos lá, né? Eu diria que os inibidores de RAS que a gente tinha anteriormente, eles inibiam, vamos dizer assim, que uma forma da proteína. Uhum, E agora a gente conseguiu inibir uma outra forma que parece que é mais ativa uhum. e inibe todos os RAS. Sem dúvida, a via do RAS, ela está envolvida em muitos tumores, seja um tumor de pulmão, seja tumor de pâncreas e outros tantos. Então, talvez isso abra espaço para que a gente consiga, exemplo do pulmão, inibir melhor o RAS. Ou seja, tudo uma avenida aí de possíveis novos tratamentos a partir desse primeiro medicamento. Bom, doutor, obrigada. Bom, agora vamos falar de canetas, então. Nesse último congresso da ASCO foi apresentado um estudo que surpreendeu os médicos. Ele acompanhou pessoas com câncer que faziam tratamento para obesidade ou diabetes e comparou quem tomava análogos de GLP-1, que são as famosas canetas emagrecedoras, ou outros medicamentos para diabetes. E descobriu que no grupo que tomava as canetas, houve uma redução de risco muito grande de metástase, que é do câncer se espalhar para outros órgãos, né? Uma situação considerada mais grave e de difícil tratamento. Então, doutor Guilherme, explica pra gente, tava certo o meu resumo? Tá ótimo. Então, assim, um estudo que, na verdade, é uma análise retrospectiva, então isso é importante falar. Análises retrospectivas não mudam conduta, elas geram hipóteses. A gente precisa de estudos prospectivos, randomizados, para a gente mudar a prática. Mas o resultado foi muito, vamos dizer, intrigante, animador. Eles pegaram 10 mil pacientes com tumores, diversos tipos de tumores, todos localizados, então nenhum era metastático. E esses pacientes começaram a fazer uso das canetas emagrecedoras, né? E eles viram que ao longo do tempo, quem fez uso, comparado com outros remédios inibidores de DPP-4, quem fez uso das canetas emagrecedoras teve uma chance muito menor de ter metástase. Então, da doença evoluir para um quadro metastático, né? E provavelmente incurável. Essa redução do risco, um câncer de pulmão e mama foram os dois maiores, pulmão foi 50% e mama na ordem de 43%. O Uhum. número chama muito atenção e teve significância estatística na análise. Agora, a grande pergunta é, bom, será que isso é um viés da seleção dos pacientes ou se realmente os análogos do GLP-1 têm alguma ação anticâncer específica? Uhum, uhum. Eu ia te perguntar isso, o que que a gente pode supor de mecanismos aí que estariam envolvidos nesse benefício? Perfeito. Que a gente sabe, né? Sem dúvida, a obesidade e o sobrepeso, eles são fatores de risco para a pessoa ter um câncer, exemplo, câncer de mama, e a gente sabe que os pacientes que fazem dieta regrada, atividade física regrada, como tratamento, vivem mais e melhor. Então, será que o motivo que as canetas geraram menos doença metastática é porque os pacientes se cuidam mais, fazem mais dieta, mais atividade física e por isso tiveram menos metástase, hipótese 1, ou será que de alguma forma os análogos do GLP-1 podem mexer, isso já foi visto pré-clínico, no metabolismo, na biologia tumoral, no microambiente tumoral, nos receptores, fazendo com que seja mais difícil que a célula tumoral cresça e se desenvolva. Isso foi visto já em estudos in vitro? Já foi visto em estudos anteriores. Então, acho que esse estudo nos levanta a hipótese para fazer um estudo
prospectivo, talvez randomizado, para Uhum. ver se ele tem alguma ação anticâncer direto ou se é mais pelo efeito do emagrecimento que a gente teve esse resultado tão positivo. Uhum. Eu acho que uma coisa importante de dizer também é que pulmão e mama são tumores associados à obesidade, né? Sim, acho que assim, o pulmão é claro que muita gente liga ao tabagismo e tem que ser ligado, mas existem outros tipos de câncer de pulmão que não são tabaco relacionados, né? Câncer de mama também está muito relacionado ao ganho de peso, né? Uhum. Obesidade, sedentarismo, ao estilo de vida inadequado que muitos levamos, né? Uhum, uhum. E só para explicar um pouco também, como funciona esse estudo prospectivo, né? Por que que esse estudo de agora não serve para a gente falar, ah, então vamos usar com esse objetivo a caneta? Legal. Então, assim, os estudos retrospectivos, eles têm uma série de vieses. Ou seja, imagina assim, quem toma um análogo de GLP-1 normalmente se cuida mais. E quem se cuida mais, vive mais, tem menos câncer, tem menos incidência, ou seja, ele tem uma qualidade de vida melhor. Quem não toma esses remédios pode ser um fator de confusão que não se cuide tanto, não coma Uhum, tão bem, não faça tanta atividade física, não se cuide tanto. E que não seja a ação do remédio em si, mas do estilo de vida que a pessoa leva como fator confundidor. Agora uhum, imagina que eu pego pessoas, 300 pessoas, para metade com o mesmo estilo de vida eu dou o remédio e para metade eu não dou o remédio e avalio isso ao longo do ano. Isso é o prospectivo. uhum, Então eu faço uma randomização. Aí sim eu vou ver exatamente o efeito do remédio nessa população. uhum, uhum. Tá ótimo, doutor. Era isso. Obrigada, viu? Obrigado. Bom, a gente encerra por aqui a conversa com o doutor Guilherme. Vamos fazer uma breve pausa para os comerciais e na volta a gente tem mais conversas. Bom, a gente está de volta com a doutora Heloísa Visey, oncologista do Einstein, que vai contar para a gente sobre uma vacina terapêutica que pode ajudar a tratar o melanoma, que é considerado o tipo mais grave de câncer de pele. Bom, doutora Heloísa, então vamos lá. Apresente para os nossos espectadores o que é essa tal vacina terapêutica contra o câncer e como ela funciona. Então, a vacina contra o melanoma, né? Porque ela é bem específica, né? Ela é para o melanoma e ela é feita para o tumor de cada paciente. Então, esse é um estudo que ele já foi apresentado e agora nessa ASCO a gente viu a atualização, né? Que os dados vão sendo acompanhados e a gente vai vendo, né? Constatando que o benefício é mantido desse tratamento que foi empregado. Então, como que ela funciona? Ela foi feita na base em associação com a empresa que fez as primeiras vacinas do Covid, né? Então, é uma vacina de RNA, mas ela é feita a partir do tumor, do DNA do melanoma do paciente. Então, o paciente que teve o diagnóstico de melanoma, teve esse melanoma ressecado, esse material é enviado para um laboratório e é extraído o DNA desse tumor, e a partir desse DNA é feita a vacina. Então, ela é específica, né? Não é uma vacina que serve para todo mundo. Uhum, E ela é dada em conjunto com uma imunoterapia para ter esse estímulo, né, do sistema imunológico para a gente ter bastante antígeno que são as substâncias que vão fazer o nosso sistema imunológico reagir, deixar ele vigilante, para que se esse melanoma no paciente for voltar no futuro, o sistema imunológico já está bem atento e treinado para reconhecer essas células como estranhas e eliminar, né? uhum, Então, ele foi um estudo pequeno, né, em torno de cento e poucos pacientes, e os pacientes foram divididos em dois grupos. Depois da ressecção de um melanoma de alto risco, os pacientes ou recebem a imunoterapia, que é o tratamento convencional, e o outro grupo recebeu a imunoterapia mais a vacina, como se fosse um boost para a imunoterapia, para estimular mais o sistema imunológico dos pacientes.
E aí esses pacientes foram acompanhados, e o que a gente está vendo agora num segmento de 5 anos é que os pacientes que fizeram a vacina junto com a imunoterapia estão tendo menos recorrência, a doença está voltando com menos frequência. Para voltar um pouco no mecanismo, para ver se eu entendi, quando a gente está falando, por exemplo, de uma vacina para gripe, o que a vacina faz é apresentar o vírus ali inativado, né? Um Uma pedacinho, parte uma do parte do vírus, vírus para mostrar para o sistema imune, ó, esse aqui é o vírus, então você ataca ele. No isso, caso da vacina do câncer, é um raciocínio parecido, isso. então. Só que como não é uma vacina única para todos os pacientes com melanoma, né? Tem essa Uhum, peculiaridade que querendo ou não, traz uma complexidade para a confecção desse tratamento, porque ele é individual. uhum. Então, ela vai ser feita a partir das alterações ou desses antígenos que o seu melanoma, que o melanoma daquele paciente apresentava. Que papel que você acha que esse tipo de estratégia vai ter na oncologia, no melanoma ou em outros tumores de repente? Você acha que é uma estratégia com potencial para ganhar espaço? Eu acho que sim, que ela é sempre associada com a imunoterapia, que é um tratamento que revolucionou a oncologia nos últimos anos, então é para melhorar o efeito dessa imunoterapia, estimulando mais o nosso sistema imunológico. Mas sempre com essa limitação de ser algo muito de ser personalizado. Muito interessante. Obrigada, doutora, pela participação. Agradeço o convite. E agora a gente está aqui com o Dr. Fernando Moura, que é oncologista do Einstein e que vai contar para a gente sobre a biópsia líquida, que é a tentativa de flagrar o câncer pelo sangue. Bom, doutor Fernando, bem-vindo. Vamos começar. Eu acho que antes da gente entrar no destaque da ASCO em si, vale a gente dar uma breve explicada para a nossa audiência sobre o que é biópsia líquida e como a gente consegue encontrar o câncer pelo sangue. Legal, obrigado, Cleide, pelo convite, agradeço. Biópsia líquida, na verdade, é um exame de sangue. E nesse contexto de rastreio de câncer, que é a gente encontrar pacientes que possam ter câncer silenciosamente, essa tecnologia tem a capacidade de analisar o DNA que é secretado pelo tumor, quando essas células minimamente jogam fragmentos na circulação, e isto tem uma forma, a tecnologia, de leitura diferenciando do DNA das células normais, o que possibilita o resultado do exame vir positivo ou negativo. Então, a tecnologia é embasada nesse tipo de raciocínio. Uhum, entendi. Bom, a gente teve agora no encontro da ASCO, né, o Congresso de Oncologia, os resultados de um estudo que tinha uma proposta bem ousada, que era de fazer um rastreamento em massa de centenas de milhares de pessoas que não estavam doentes no Reino Unido, para encontrar resquícios de câncer antes mesmo que ele tivesse dando algum sintoma ali na pessoa, né? O que foi atualizado agora no Congresso? Lógico. Bom, primeiro acho que vale lembrar que a gente tem rastreio recomendado para 5 tipos de câncer somente: câncer de mama, câncer de colo uterino na mulher, câncer de intestino, o câncer de próstata e o câncer de pulmão para indivíduos que fumam. Os outros quase 70 tipos de câncer ou mais, nós não temos uma recomendação de rastreio usual. A proposta do estudo, o NHS Gallery, que aliás é um estudo muito robusto, 140 mil indivíduos aproximadamente sem sintomas de câncer, com 50 anos ou mais. Eles foram desdobrados, randomizados em 2 braços. Um dos braços usa as formas convencionais de rastreio, essas que são para essas doenças que eu mencionei. No outro braço, que envolvia a biópsia líquida, um exame de sangue, uma vez por ano, por 3 anos consecutivos, em associação aos métodos de rastreio já recomendados, mamografia, colonoscopia, toque retal, PSA e assim por diante. O objetivo primário do estudo era provar que no grupo que tem o apoio da biópsia líquida havia uma redução dos diagnósticos avançados de câncer. O resultado do estudo, analisando o objetivo primário, foi negativo, uma vez que não existiu diferença estatística entre os 2 grupos que eu mencionei. A biópsia líquida não foi capaz de diagnosticar. Entretanto,
os objetivos secundários chamaram a nossa atenção. Por exemplo, o número de pacientes diagnosticados com estadiamentos iniciais, estadiamento 1 e 2, foi maior no grupo apoiado por biópsia líquida. Portanto, a gente teve um maior número de doentes examinados com estadiamento inicial. Então, esses achados que a gente chama de objetivos secundários chamam a atenção, e eu fiz aqui um raciocínio, eu faço uma provocação. Se eventualmente o objetivo primário do estudo fosse designado como diagnosticar mais indivíduos com estadiamento 1 e 2, ao invés da pergunta ao contrário, reduzir estadiamento 3 e 4, talvez esse estudo com essa estratégia e com esse desenho tivesse sido positivo. A gente não tem autonomia para recomendar rastreio com essa tecnologia em larga escala, pensando em amostras populacionais. Eu acho que a gente ainda precisa desenvolver um pouco mais a tecnologia, talvez ganhar mais acompanhamento desses resultados, de tempo, eu quero dizer. Mas eu acho que foi bastante interessante esses achados secundários que eu mencionei para você. Doutor, só para resumir nossa conversa, o que você diria então hoje sobre o quão perto a gente está de ter, e até como você comentou antes de a gente começar a gravar, já tem empresa que está comercializando, né, esse tipo de teste. O quão perto a gente está de flagrar o câncer antes que ele apareça? Eu acho que Pelo sangue, né? Sim, eu acho que logo menos a gente vai ganhar capacidade com essas tecnologias todas de biópsia líquida para rastreio de câncer pelo sangue. Isso não está distante, na minha opinião. A gente só não está pronto para fazer isso agora, em 2026. Mas nós conviveremos num curto prazo com essa tecnologia embarcada. Isso vai acontecer, as tecnologias estão ficando cada vez mais apuradas, cada vez mais refinadas, e eu acredito que no espaço, eu estou falando de 5 anos, a gente vai ter isso numa rotina clínica. A questão que teremos que encontrar resposta, eu acho, será para como a gente vai acompanhar esses pacientes numa sequência e como dar acesso a todo mundo, porque a gente tem que lembrar que essas tecnologias geralmente elas vêm embarcadas em custos que são elevados. E a gente tem que tentar oferecer isso em larga escala. Tá certo. Estamos quase lá, mas ainda não estamos lá. Exato. Obrigada, doutor, pela participação. Agradeço o convite. Bom, esse foi mais um Veja e Cuide-se. Fique de olho nos nossos programas aqui no Veja Mais e nos siga nas redes sociais para ver mais conteúdos por lá. Obrigada.